Eu sou o Matheus, do Grupo 2, e eu gostei bastante da visita ao IPEV, principalmente por ter tido a oportunidade de aprender mais sobre como o helicóptero funciona, apesar de não ter conseguido abastecer o helicóptero no simulador. Teve uso do estilete na montagem? Nós usamos o estilete para cortar uma garrafa PET que foi usada para fazer os rotores do helicóptero, mas nós tomamos bastante cuidado e ninguém se feriu. Para vocês colocarem os elásticos dentro do copo, como vocês fizeram? Nós usamos um clipe de papel para unir os elásticos aos rotores, e para não ter o problema de ter que colocar os elásticos dentro do copo, nós juntamos os elásticos com o clipe antes de colocar o clipe no copo. E só depois nós juntamos ele com eles. Foram colocadas as laterais no helicóptero? Se sim, funcionou? Não, nós não usamos as laterais porque nós fizemos um teste de voo antes de adicioná-las e o helicóptero já estava voando de modo estável. Oi, eu sou a Letícia, do Grupo 2, e eu vou explicar mais ou menos como foi a visita ao IPEV. A visita eu achei muito legal, foi muito bom poder aprender mais sobre como funcionam os helicópteros, saber mais as diferenças, aprender a diferença entre hélice e rotor. E também foi muito legal ver quando o palestrante explicou a história do Instituto, porque muitas das coisas que foram produzidas hoje em dia foram produzidas lá naquele hangar. Então, ver essa parte histórica também foi muito legal. Infelizmente também eu não consegui abastecer o avião, mas foi muito legal ver o software em ação, tudo desenvolvido por brasileiros, realmente foi bem interessante. O que foi mais difícil na montagem do helicóptero? Acho que o mais difícil da montagem do helicóptero foi conectar a nossa hélice ao corpo do helicóptero. Muitas vezes a hélice a nossa propulsão estava funcionando, mas a energia não estava indo para a hélice, então foi bem difícil conectar os dois. O que foi mais legal na montagem? O mais legal da montagem foi porque a gente fez a montagem parte por parte. Primeiro a gente montou as hélices, depois a gente montou o corpo do copo. E o mais legal foi juntar eles e ver mais ou menos como as coisas conectavam. Quem dava as melhores ideias para resolver os problemas? As melhores ideias foram dadas pelo Gabriel e o Guilherme, que foram realmente a ideia para lidar com um problema mais difícil, que era conectar o corpo do helicóptero às hélices. E eles fizeram isso entortando uma parte de um clipe que estava conectado aos elásticos para fixar ele à tampa. Aí ele funcionava perfeitamente o helicóptero. Opa, eu sou o Lucas do Grupo 2 e primeiro vou falar um pouquinho sobre a visita no IPEV. Eu achei muito legal entender mais sobre o funcionamento mecânico do helicóptero. Primeiro a gente teve uma palestra lá que ele falou sobre o funcionamento geral do helicóptero, ele falou sobre o cíclico, sobre o pedal do helicóptero, como é que isso influencia no movimento dele. A gente também teve um pouco um contexto histórico dali, há muitas coisas incríveis que foram produzidas lá naquele hangar, por exemplo, o Bandeirantes, dá uma animada, dá um pertencimento, como se a gente fosse importante estando aqui. E também o ambiente é muito, muito legal, muita coisa visual pra gente ver lá, a gente pôde ver alguns aviões voando. Foi uma experiência, no geral, bem divertida. E é isso. Quem foi a pessoa mais habilidosa? Então, essa primeira pergunta a gente conversou, a gente chegou num consenso de que não teve realmente uma pessoa assim sacada, porque estava todo mundo do grupo muito engajado, todo mundo foi bem participativo, não teve uma pessoa em especial que a gente atribuiu. A gente disse que todo mundo foi bem habilidoso. Algum grupo comprou material em conjunto com outros grupos ou turmas? Se não, por que não? Alguns até usaram material do ano passado. Como vocês fizeram? A maioria dos materiais foram usados coletivos. Teve muita gente que levou uma quantidade grande de um certo material e emprestou para todo mundo. Por exemplo, a gente emprestou cola para vários grupos, teve grupos que emprestaram garrafa PET, teve grupo que levou palitão, várias coisas. Foi tudo basicamente em conjunto. Todo mundo se ajudou na hora. Um grupo tinha até um palito para lidar com os fiapos da cola quente. Qual foi a tecnologia que vocês desenvolveram? Então, duas coisas que eu vi diferentes que a gente fez, que eu não vi muitos outros grupos fazendo, foi primeiro aquela parte do clipe que a Letícia já comentou, para ajudar a fixar a hélice. E outra coisa que a gente fez também foi que a gente usou uma miçanga para diminuir o atrito da hélice, que eu não vi nenhum outro grupo fazendo isso. Ajudou ela a girar um pouquinho melhor. Sou o Gabriel dos Santos, do Grupo 2 da Turma 1. Eu gostaria de dizer que a visita ao IPEV foi muito interessante. Primeiro pela palestra, foi muito boa, muito legal. Aprendi sobre as diferenças entre a asa rotativa, a asa fixa, como funcionava a asa rotativa. E depois na visita ao simulador de aeronaves,
e mais especificamente, né, da asa rotativa, apesar de não ter conseguido, né, não ter feito parte, na real, dessa tentativa de abastecimento, mas foi legal de ver a experiência. As leis da inércia são reais? São, e a gente consegue ver isso no caso do avião que a gente fez, porque quando a gente gira o elástico, mesmo com as pás rotacionando, ele não sobe instantaneamente, ele não é absolutamente responsivo, né? Existe essa tendência dele manter no estado de inércia que ele estava anteriormente. O que vocês aprenderam com esta montagem? Pô, é muito interessante porque a montagem é basicamente um desafio, né, de engenharia simples, e a gente teve que solucionar criativamente os problemas que apareceram na frente, né? Como eu vou posicionar as pás, como eu vou poder segurar elas, como que isso vai fazer o copo subir sem quebrar, todo esse tipo de coisa. O que vocês teriam feito diferente? Na montagem, eu acho que o clipe, que é o que estava ligando as pás, provavelmente eu botaria ele um pouco mais longo, mais para baixo, porque era mais fácil de trocar o elástico. Acredito que seria apenas isso mesmo.